Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos, eu sou o Marcel. Pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto aqui que está se falando muito aí nas redes sociais acerca dos OVNIs, né? Os extraterrestres. O Trump já até falou que vai soltar documentos lá mais fortes, né, com evidências mais concretas, e a gente quer trazer aqui esse assunto à luz também do catolicismo, porque é importante a gente comentar sobre isso, né, Marcel? É isso aí, Leonardo. Mas antes, pessoal, pedir aí mais uma vez o apoio de vocês, a gente sempre pede, porque isso é importante para o crescimento do canal e também para que o algoritmo do Twitter, do YouTube, né? Do YouTube, o algoritmo leve para mais pessoas, né? Um maior número de pessoas os nossos vídeos. Por isso, a gente pede aí para você curtir, né? Compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no canal também, que é importante, porque aí vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso canal. Tá, e também, Marcel, ser membro, né? As pessoas que querem ajudar aí o nosso trabalho aqui também tem a opção de ser membro aí do canal. Ajudar na nossa estrutura aqui também é importante. A gente divulgou que haveria... não conseguimos ainda, né? Uma entrevista com o padre Gabriel, mas a gente vai ter essa entrevista, talvez no final desse mês, e talvez nesse dia a gente vai inaugurar aí o nosso novo espaço aí, pra gente mostrar pra vocês, né, que a gente vai ter um outro ambiente que vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem. Marcel, o foco agora do momento, né, um dos assuntos é os OVNIs, né? A igreja, é bom destacar que a igreja nunca definiu acerca de vidas em outros planetas, né? Ela deixou isso sempre em aberto, até para não limitar o poder de Deus, né? Mas muitos santos, eles falavam que existia somente um mundo, né? Assim, em termos de estar povoado. Então é uma coisa bem aberta dentro da igreja, né? Muitos devem estar se perguntando, né? O que isso tem a ver, né, com teologia, com o tema do nosso canal, que é o sede-vacantismo, com tradição. Eu vejo que tem sim algo a ver, né? Até mesmo porque, para quem estuda alguns teóricos da conspiração, isso sim, eu já estudei muitas teorias da conspiração, desde a década de 90, pessoas que estudam mesmo estabelecimento da nova ordem mundial, estudam as diretrizes globalistas, né? E essas pessoas, elas estão por dentro, né, de tudo que eles planejam, de tudo que ocorre dentro dos bastidores, dessas reuniões, dessas famílias que são super, hiper ricas, né, e que têm essa ânsia de querer dominar o mundo, ter poder sobre as pessoas. E muitas pessoas sabem dos objetivos dessas pessoas. E dentro dessas diretrizes, né, desses objetivos, né, dessas pessoas, que é o controle, né, da humanidade, você ter o poder sobre toda a sociedade aqui do nosso mundo, né? Dentro dessas diretrizes existem objetivos, né, que para a dominação. Um desses objetivos que eles falam que pode acontecer futuramente, muito próximo, é um simulacro, né, de uma invasão extraterrestre. Às vezes a gente falando assim, a gente pensa assim, caraca, os caras estão viajando na maionese. Mas é o que está lá nos documentos dessas pessoas, né? Tanto que a pandemia é também uma ferramenta, né, que eles utilizaram para dominação, para influência dentro da sociedade, na vida das pessoas. Porque a pandemia é um problema que foi gerado a nível global e que exigiu ações globais, entendeu? Você só exerce um poder global na sociedade se você cria um problema também de nível mundial, né? Um problema que afeta o mundo inteiro. Você cria esse problema. Então, quem são os salvadores da humanidade?
são essas pessoas que vêm oferecendo a solução, né? E que a solução, na verdade, não é uma solução, é uma armadilha, né? Tanto é que a pandemia foi um grande exemplo. Quando surgiu a pandemia, a pandemia assustou o mundo inteiro, né? As pessoas ficaram apavoradas. E o que eles deram como solução, né? Primeiramente, foi o tal do lockdown, né? Que botou as pessoas trancadas dentro das suas casas, né? O Estado ficou super poderoso, né? A gente nunca viu o Estado tão poderoso nas nossas vidas quanto na pandemia. Tanto que na pandemia as pessoas não podiam sair ir na praça, né? A gente teve vários vídeos, né, de pessoas sendo presas por guardas municipais, porque simplesmente estavam na praça. Você via gente pegando na praia, pegando surf, e os caras entrando no mar para prender surfista. Então isso gerou um poder enorme para o Estado, né? Então, graças a esse grande evento, né, provocado, que foi a pandemia, que também gerou a outra solução, que na verdade foi uma armadilha, que é a questão das picadas, né, que muitos denunciaram na época e denunciam até hoje, e quem está por dentro do que aconteceu como consequência, né, dessas picadas, quem está por dentro sabe que isso causou grandes efeitos colaterais, né, nas pessoas, e causa até hoje, né? Tanto que já as picadas elas foram proibidas em vários países. Infelizmente aqui no Brasil a gente não sabe por quê, né? Ou sabemos por quê, né? Porque vai ver que o Brasil é um país de terceiro mundo, então é muito mais fácil de você determinar o objetivo dessas pessoas. Por isso que no Brasil até hoje se dá picada de Covid. Já na Europa não, já está proibido. Já estão proibidos, nos Estados Unidos estão proibidos. Então, assim, aí a gente traz essa questão da pandemia, que é um problema global que fez com que fosse oferecida a solução. Você cria um problema, cria a reação, né? As pessoas ficam com medo, e você, é o Estado, né, o salvador, o grande super-herói, vem trazendo a solução, que na verdade é uma armadilha. A questão, ora, dos OVNIs é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? O que os teóricos da conspiração dizem, né? Isso, igual eu disse aqui, esses documentos, né, dessas pessoas, muitas pessoas têm acesso a esses documentos. E dentro desses documentos está lá a questão de você criar um simulacro de uma invasão alienígena no mundo, né? Então, é isso que pode acontecer, né? E a gente está vendo que, ultimamente, né, nesse ano, está tendo muito essa questão dos OVNIs sendo divulgada, né? Primeiro foi a questão do Donald Trump, que resolveu abrir os arquivos. Para quem não se lembra, durante a campanha para a presidência dos Estados Unidos no ano passado, talvez você até se lembre, Leonardo, que houve várias pessoas, vários relatos de OVNIs durante a campanha americana. Não sei se você lembra disso. Eu acho que eu tô vagamente aqui lembrando. Várias pessoas filmando nos Estados Unidos. Sinais. Sinais. No céu. E exatamente isso. E assim que o Trump ganhou a eleição, ele falou que ia exigir, né, do Pentágono uma resposta para todos aqueles vídeos. E eram vídeos assim impressionantes mesmo. Era uma bola assim uma bola de luz que surgia do oceano, né? Ela saía do oceano e saía assim da água e voava no céu. Eram vários relatos na mesma época da campanha dos Estados Unidos. E até hoje não se sabe o que eram aqueles OVNIs, né? Ninguém sabe até hoje. Muitos falaram que poderia ser a Rússia. Tiveram começou essas por aí. especulações aí, né? Então o Donald Trump, assim que ganhou uma das promessas de campanha dele era realmente revelar todos os arquivos secretos acerca de OVNIs nos Estados Unidos. Acho que já foram duas liberações que aconteceram, né? 2 temporadas aí de liberações.
e as imagens, muitas pessoas ficaram impressionadas, né, com as imagens. Então você vai criando essa questão de OVNIs, esse clima, né, no meio da sociedade de que realmente existem vidas extraterrestres, né? Muitas pessoas passam a acreditar. Aqui no Brasil, agora essa semana, por isso que a gente resolveu trazer esse tema, porque é importante para a gente alertar os cristãos, os católicos, porque isso vai enganar muitas pessoas. Se isso que eles planejam mesmo acontecer, vai enganar muitas pessoas. Porque aqui a gente não está dizendo que eu não acredito em vida extraterrestre, eu não acredito. Eu realmente não acredito em ET, nada disso. E a igreja também, muitos santos disseram que isso não existe. Só o nosso planeta, que é o planeta que é onde acontece o plano divino, né? O plano de Deus acontece somente aqui. O universo é enorme, não é possível que no universo só exista nós aqui, porque o universo é tão grande, mas o universo é o reflexo do poder de Deus. Da sua grandeza. Da sua grandeza. O fato do universo ser tão grande, tão imenso, isso reflete o poder que Deus tem, né? Exatamente. Deus é tão infinito, tão poderoso, que fez esse universo tão gigante, né? Tão infinito, enorme, né? O universo infinito. Para elaborar o seu plano, para criar a humanidade, né? No planeta. Se a gente for realmente comparar o tamanho do universo com o tamanho do planeta, nós somos assim, uma bactéria, né? Um grão de areia, né? Mas isso está dentro dos planos de Deus e do reflexo do poder de Deus, né? Então, e essa semana a gente também se deparou, né, com uma aparição que está causando bastante euforia mesmo, né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Dizem que depois da questão da cidade de Varginha, né? Que houve aquelas aparições, aqueles relatos, né? Dizem que esse agora lá de Campo Largo, né? Acho que foi no Paraná, não foi? Foi no Paraná. Foi num sítio. Foi um rapaz que estava realmente assim... tudo bem que as imagens não ajudam as imagens muito embaçadas, não dá pra saber realmente o que é. Mas assim, como ele é muito ativo, né? Ele tem um sítio, ele é muito ativo e ele faz vários stories, né? Entra ao vivo, né? E aí tem a questão ali dos animais ficaram agitados, a questão dos céus que ficaram cheios de risco nos céus. E depois ele mostra, né? Aquelas luzes, né? E aí toda aquela reação dele de medo. Então isso causou assim uma euforia na internet, está no trend do Brasil, repercutiu fora do país. Então assim, está muito na crista da onda, né? Esse tema. Então a gente está aqui trazendo isso, como está muito na crista da onda, então a gente trouxe para alertar os católicos de que se um dia os Estados Unidos, igual também teve um acontecimento agora, que disseram que os Estados Unidos guardam 4 corpos de seres extraterrestres. Que esses corpos iam ser apresentados no Congresso, iam levar os corpos no Congresso falaram dos isso? Estados Unidos, iam colocar lá diante dos congressistas. Eles falam até das raças, né, dos extraterrestres. Falaram, né? Em 4 raças. Que eram os insetoides, os reptilianos, o Grey. Humanoides. E os humanoides também. Que eles iam colocar diante do Congresso aqueles seres, né? Mas só que isso aí, pra mim, são 2 coisas que eu acredito. Essa questão de extraterrestres. Pra mim, são demônios, né? Com certeza são demônios. E também pode ser tecnologia oculta, que nós ainda não temos conhecimento, né? E que eles utilizam dessa tecnologia oculta para criar essa crença, né, em vidas extraterrestres, né, na sociedade. E também demônios, né? Os demônios que podem, né, igual você mesmo diz aí, o demônio, ele tem poder sobre a matéria, né? Ele não tem a capacidade de criar uma matéria do nada, mas do que existe, ele tem a capacidade de manipular a matéria, de modo a criar ilusões, de fazer com que as pessoas acreditem numa realidade que não existe.
Pois é. Então, assim, pode ser isso daí. Ou as duas, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, né? A questão de demônios, né? Que se manifestam. E também a questão de tecnologia oculta que estão trazendo para assustar as pessoas. Porque se pensa bem, eu estava até vendo quando começaram a lançar os primeiros drones, né? Tem até um vídeo, eu assisti um vídeo muito engraçado na internet, que nem todo mundo conhecia o que era drone, né? Aí pegaram um drone e levaram um drone lá para uma cidade rural, né? Uma cidade pequena, rural. As pessoas lá, muito simples, né? E botaram o drone para voar lá, aquele drone com câmera. Sei. E as pessoas ficaram tudo assim, assustadas, achando que era um voador. Aí você via as pessoas sendo filmadas, assim, a pessoa correndo para dentro de casa. Ai, meu Deus, extraterrestre! Que a pessoa tropeçando no chão, caindo, correndo para dentro de casa. Eles achando que era um extraterrestre. Era um disco voador. Mas na verdade era um drone. Era um drone. Por quê? É uma tecnologia que para eles ainda não existia. Ué. Então, assim, pra gente é a mesma coisa. Hoje a gente conhece um drone. Mas se a gente visse um drone há 30 anos atrás, não. Coloca aí 10 anos atrás. Se a gente visse um drone voando com a luz... ia achar que era um disco voador. Um disco voador, exatamente. Então, pra mim, é isso aí também, entendeu? Sei. Então, eu acho que, diante disso, eles vão criar esse clima, né, na sociedade, na humanidade, de vida extraterrestres, para o quê? Para criar um simulacro de uma invasão alienígena no nosso planeta. Porque aí você cria um problema a nível global, né? A mesma questão da pandemia. Você cria um problema a nível global, diante disso você vai gerar uma reação global também da sociedade, das pessoas. As pessoas vão ficar com medo, né? Então, e quem vai vir trazendo a solução? Vão ser os grandes, né? Os grandes, os que dominam hoje o mundo, né? Eles vão trazer essa solução para as pessoas. E também, logicamente, se você cria essa ilusão nas pessoas que vida extraterrestre existe, né? Que existem extraterrestres, que pessoas que têm seres que têm a inteligência muito superior à nossa, isso você gera o quê? A perda da fé, né? Porque a partir do momento que uma pessoa crê que existem extraterrestres superiores a nós, você esvazia a pessoa da fé em Deus, na fé na revelação. A pessoa, a partir do momento que crê naquilo, ela não vai acreditar mais em Deus, que Deus existe, que Jesus Cristo é Deus, e assim por diante. A pessoa vai virar vai aderir ao ateísmo, né? Vai crer naquele extraterrestre ali, né? Diante daquilo ali, vai deixar de crer em Deus. Então vai ser o esvaziamento da fé nas pessoas, da fé das pessoas também. Vai gerar isso daí também, né? O esfriamento, né? Você gera isso com tanto que os ufólogos, né? Não coincidentemente, mas com certeza é a consequência de acreditar em extraterrestres. Os ufólogos, eles têm envolvimento com o ocultismo, né? Eles têm envolvimento com o ocultismo. Aqui mesmo na nossa região vai ter um encontro agora, no dia 13, né, de junho agora, dia 13, vai ter um encontro dos ufólogos lá em Mauá. E esse pessoal que vai para lá é tudo envolvido com bruxaria, né? Então você vê que pessoas que acreditam em ETs são pessoas que têm envolvimento com o ocultismo, né? Com gnose, nova era, espiritismo. Elas se afastam, né? E essa questão de extraterrestre afasta você da verdadeira revelação, da verdadeira fé, da verdadeira religião, tá? Então isso também é o objetivo dessas pessoas, criar na mente das pessoas que existem extraterrestres, né? E que com isso, consequentemente, as pessoas vão deixar de acreditar em Deus, na verdade, e vão passar a acreditar em extraterrestre, que aqui a gente... questão da evolução, do gnosticismo na nova era, assim por diante. E você entrou no ponto interessante. Você já iniciou o vídeo falando, né, o porquê desse tema. Tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. E você falou uma das preocupações da igreja com relação a esse tema. Apesar de nunca ter definido vida em outro planeta, extraterrestres, a igreja tinha preocupação e preocupa-se ainda, isso eu falo da igreja de sempre, né, não dessa nova estrutura, das especulações.
Porque o que acontece, né? O que acontece? A igreja sempre ensinou que essa ufologia moderna, hoje em dia, se a gente for olhar à luz da tradição, ela vem com isso aí, com ocultismo, com nova era, com práticas que é totalmente contrárias a Deus. Então essa ufologia, essa questão de ET, é o que você falou, afasta as pessoas de Deus. E é algo que é demoníaco, vamos dizer assim, né? Porque o demônio, eu vou até trazer alguns trechos aqui, Marcel, é bom trazer o que São Tomás dizia sobre o poder do demônio nesse mundo, né? Ele fala, os demônios podem, pela virtude natural de sua natureza, produzir certos efeitos maravilhosos. Está na Suma Teológica. Ó. O demônio pode transmutar os humores do corpo e, consequentemente, provocar imagens na imaginação. Agora, Santo Agostinho, ó, os demônios possuem conhecimento das forças ocultas da natureza material. Então, o demônio ele não tem a capacidade de criar do nada, mas ele pode pegar o que existe de material e manipular para criar ilusões. Ele não tem poder sobre a nossa vontade, mas ele influencia a nossa imaginação. Tanto é que você lembra a passagem de Tobias, do anjo Rafael? Quando ele foi fazer uma viagem, o anjo Rafael acompanhou ele na viagem, como se fosse uma pessoa, e ele comia, bebia. Quando ele se revelou a Tobias, ele falou, parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas eu uso de um alimento invisível. Ele criou uma certa imaginação, uma certa coisa que não era real naquele momento. Se o anjo Rafael ele era um anjo, ele tem poder sobre isso, o demônio também tem sobre este mundo, porque aquilo que Deus dá, ele não tira. Então o demônio ele pode utilizar, como você falou, dessas artimanhas para tirar as pessoas da verdade. É importante as pessoas ficarem atentas a isso, né? E muitas pessoas dizem que, eu acho que o único extraterrestre que existe é Jesus Cristo, né? Que veio, ele virá dos céus, né? Eu acho que o único ser que virá nas nuvens, né? Que a Sagrada Escritura diz, né? É Jesus Cristo, né? Não existe outro ser que virá nas nuvens ou invasão extraterrestre, nada disso. Segundo a Sagrada Escritura, o único ser que virá nas nuvens é o próprio Cristo. Mas esses seres que aparecem aí, existem teses que falam que eles moram, né, debaixo da terra, né? Pode ser, esses demônios, pode ser que eles vivam realmente debaixo da terra. Né? Já ouvi isso aí também. Eles falam de buracos de minhoca, não sei se já ouviu falar. Tem uns buracos de minhoca que eles saem debaixo da terra, que tem uns portais. Todas essas teses aí que eles defendem. Pode ser realmente, porque eu acredito que o inferno, apesar de o inferno ser uma questão espiritual, né? Eu acho que o inferno é realmente debaixo da terra. Né? Eu acho que o inferno, ele é realmente debaixo da terra. Então pode ser que esses seres, né, escapem lá do inferno e venham aqui na terra assombrar algumas pessoas, se materializar de alguma forma, e as pessoas acharem que são extraterrestres. Né? Eu acho mais ou menos isso. Agora que vai vir do céu, esse simulacro que eles pretendem fazer, né? Eu não sei quando, como vai ser isso, mas isso está dentro das diretrizes desses globalistas, né? Esse simulacro vai acontecer e a gente espera que as pessoas não acreditem nisso, né? Não acreditem em vida extraterrestre. Só a única vida extraterrestre que existe, que vai vir do céu e vai aparecer para toda a humanidade, é o próprio Cristo, né? Não acredito nessa questão de ETs, né? Igual a gente defende, né? Mas eu acho que é isso aí, eu acho que um alerta está dado, né? Eu espero que quando as coisas se desdobrem, né? Eu espero que as pessoas continuem agarradas na verdadeira fé, né? Que é a fé católica, e não caiam nessa armadilha, né? De ET, de vida extraterrestre. A questão dos OVNIs, né? Isso sempre teve, sempre vai ter. Mas eu acho que tudo isso é tecnologia oculta ou manifestação demoníaca mesmo. Não tem nada de vida em Marte ou vida em outro sistema solar, nada disso. Para mim, a única vida que existe fora daqui é o próprio Deus, os anjos, né? Os que estão na glória de Deus, né? Não acredito nada fora disso.
É porque às vezes as pessoas, né, se preocupam tanto com isso, né, com essas questões, e esquece do principal, né, que é se manter em Deus, na igreja, na oração e dentro do catolicismo, né, e tudo, porque é isso que vai te livrar dessas enganações, é estar na verdade. Tessalonicenses fala, né, por não amar a verdade, vivereis na mentira. Então, se você se permanece na verdade, na oração, pode ter certeza que você vai sair desses enganos. Então, às vezes, se preocupar demais com essas coisas, esquece das outras. É o que você falou. Acho que um dos intuitos é esse mesmo, é fazer com que as pessoas fiquem naquele pavor, ficam mais preocupadas com isso e se afastem de Deus. É o intuito do diabo, né? Sempre foi. Se você coloca na mente das pessoas, né, que existem ETs, né, você faz com que as pessoas acreditem nisso, automaticamente a pessoa vai perder a fé em Deus. Ela vai ter fé em outras coisas. Ela vai passar a ter fé na reencarnação, espiritismo, ocultismo, bruxaria. O Jesus cósmico, lembra da época da Nova Era? Jesus cósmico. Que a gente falava muito nisso, né? Eles vão agarrar nessas teses aí, que se identificam com a ufologia, né? Que o nosso planeta é um planeta que está em evolução, que existem outros planetas mais evoluídos, que nós precisamos evoluir para que nós consigamos atingir esses novos planetas, reencarnar nesses novos planetas, né? A gnose tem muito isso, né? Que nós estamos aqui nesse planeta, que o nosso planeta é um planeta ainda que não está evoluído, né? A gnose fala como o pleroma, né? É como se no mundo perfeito existiam vários deuses, e o nosso Deus que a gente venera aqui é como se fosse o Deus que se rebelou lá. E veio e criou esse mundo que é o mundo mal, entendeu? A gente tá preso. A gente tá preso nesse mundo mal. Na matéria. Exatamente. É a velha gnose. A velha gnose. Que contamina. A gnose é um parasita, né? Que impressionante, mas que está em todas as religiões, né? Até no protestantismo, até na Igreja Católica, a gnose ela se manifesta. Por exemplo, com certeza. O movimento pentecostal é um movimento gnóstico. Para quem não sabe, o movimento pentecostal tem característica de gnose, pô. A RCC embarca isso aí também. Então você vê até mesmo, a gnose ela se adapta em várias vertentes de várias religiões. Dentro do judaísmo tem elementos de gnose, até do islamismo, se bobear, né, também deve ter elementos de gnose. A gnose ela é impressionante como é que ela consegue adentrar em todos os ramos de todas as religiões, né? Até mesmo na ufologia, né? A gnose está na ufologia. Está presente. Então, assim... Na patrística, no século I, século II, tem um livro específico lá que os primeiros cristãos lá combatem a gnose. A heresia cátara, né? Que fez com que fosse instituída o Santo Ofício, a Santa Inquisição, ela é gnóstica, né? Ela vem da gnose também. Ela abomina tudo que é matéria, né? A gnose, qual é a vertente da gnose? Que nós estamos presos na matéria, né? E que nós devemos, como estamos presos, né? Nós temos que nos libertar da matéria. Então, para libertar da matéria, nós temos que evoluir, né? Evoluir, e que nós todos temos uma partícula divina, né, dentro dessa matéria, que a gente precisa estimular essa partícula divina, né? E a gente estimulando, né, essa partícula divina, nós nos tornaremos deuses, né? Com isso nós vamos nos libertar da matéria. É mais ou menos isso que é a tese da gnose, né? Então é isso, Marcel. Deixamos aí o nosso alerta, né? Que as pessoas tomem cuidado com tudo que pode vir aí, né? Nesse desdobramento aí, igual você falou, né? Pessoal, não acreditem em vida extraterrestre, em ETs. Isso é tudo farsa, fake. Santos disseram que isso não existe. A igreja, ela não diz que isso também não diz que vida extraterrestre não existe, tem um né? dogma, né? A igreja não definiu dogma com relação a isso. Mas Santos, aí tem os debates, santos que diz que não existe mesmo, que aqui é o único lugar onde existe vida. Então não caiam nessa falácia de que existe extraterrestre, que existe ET. OVNIs existem, né? Os OVNIs existem realmente, né? Os objetos voadores não identificados. Isso aí existe, isso aí eu acredito nisso. Eu não acho que
Isso, às vezes, pode ser também que... Às vezes não, mas os OVNIs que você fala é disco voador? Não, objetos voadores não identificados. Ah, tá, não igual aí, né, disco voadores e tal. O OVNI pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. O OVNI pode ser um balão, entendeu? Um meteoro que Pode vem ser um de meteoro. longe, você não sabe o que é. Porque o céu é imenso, né? O céu é gigantesco, né? Ainda mais à noite, quando você não tem o sol, você pode ver tanta coisa no céu, né? E é até interessante, né? Porque a gente tem, nós devemos olhar mais para o céu, né? E hoje as pessoas não olham mais para o céu, né? Antigamente, né, as pessoas olhavam muito para o céu, né? Elas estudavam muito o céu. Tinha os astrólogos, os santos, né? São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino, ele estudava os astros, né? Os santos, né, olhavam muito para o céu. Hoje a gente não olha mais para o céu. É verdade, então, os santos contemplavam muito o céu. Então o OVNI, ele existe realmente, mas não é ET. É uma tecnologia, né, que a gente não conhece, né, que eles estão usando isso para que as pessoas acreditem em ETs. Ou demônios, né? Ou pode ser a manifestação de anjo de Deus também. Por que não pode ser? Né? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, assim, os OVNIs realmente existem. Eu acredito nos OVNIs. Mas não em vida extraterrestre. Isso aí, para mim, é invenção que eles vão utilizar aí para enganar as pessoas. Então é isso, pessoal. Ficamos com este vídeo aqui. Mais um dia, na graça de Deus, trazendo esse recado. E vamos ficar aí na oração, no alerta, que no final Deus e Nossa Senhora com certeza nos protegerá. Fiquem com Deus e até a próxima.